Olá, pessoal. Nessa nossa aula 4, iremos falar um pouquinho sobre os distúrbios nutricionais alimentares, né? Quais são as diferenças entre um distúrbio nutricional e um transtorno alimentar? Então, a seguir, nós vamos estar discutindo um pouquinho essa relação. E nós temos como exemplo sobre distúrbio nutricional a obesidade e a desnutrição. Por que é um distúrbio? Porque geralmente é algo metabólico, é algo que atinge o organismo como um todo. É um desequilíbrio disfuncional do organismo como um todo. Por isso que é chamado de distúrbio. Então, nós percebemos que a obesidade é algo sistêmico no organismo como um todo e a desnutrição também. E aí nós temos os transtornos alimentares. Quando nós falamos em transtornos, nós vamos mais para o lado da saúde mental. Algo que envolve o sistema neurológico, principalmente o autônomo, né? Que é aquele que nós não temos muito comando. Porque nós temos o sistema autônomo e o sistema simpático e o parasimpático, né? O sistema nervoso autônomo, ele é autônomo, é como se ele andasse sozinho. Por mais que nós queremos comandá-lo, ele não segue nossos comandos muitas vezes, né? Então, o que nós temos como transtorno alimentar? A anorexia, que a pessoa ela se olha no espelho, ela se vê gorda, mas está magérrima, mas ela não se enxerga assim. Então, ela para de se alimentar. É algo que a gente percebe que é um transtorno alimentar. A compulsão alimentar, a pessoa que se alimenta demais. Toda hora ela está comendo, toda hora ela está comendo, e ela não consegue ter a sensação de saciedade, né? E a bulimia, que é aquela pessoa que se alimenta e, porém, ela provoca o vômito, que é para emagrecer. Então, a questão da anorexia e da bulimia, há muitos anos atrás, ela atingia muito uma população específica, que geralmente era a população das pessoas que utilizavam a profissão de manequim. Então, elas muitas vezes elas deixavam de comer para continuarem magras, para poder ter um peso ideal, que era dito como o corpo ideal, era o corpo magérrimo, né? E a bulimia também. Às vezes comia e provocava o vômito para manter um peso abaixo do peso, na verdade, né? Temos uma figurinha da obesidade, né? E a gente sempre percebe que tem o quê? Ó, muitas vezes o refrigerante, os sanduíches, né? E hoje em dia, o grau da população com obesidade é muito maior, né? Por exemplo, eu particularmente também sou obesa, mas a minha questão não é nem que eu como muito, porque se vocês verem a minha alimentação, é no máximo 2 colherzinhas de arroz e olhe lá. Mas eu não tenho horário para comer. Então, muitas vezes eu tomo café 8, 9 horas e vou só almoçar, que nem hoje mesmo eu almocei, era 5 horas da tarde. Pela correria de trabalho, de atividades que eu tenho para fazer, eu acabo fazendo 2 alimentações. Então, por isso que também não está certo. Por isso que eu tenho um distúrbio alimentar, que é a obesidade. Que é a obesidade, né? Que ela também tem vários graus, né? Nós temos a obesidade 1, 2, 3, até a obesidade mórbida, né? Que é quando o peso está muito, muito, muito acima e a pessoa não consegue nem se locomover, não consegue ter nenhuma atividade física, né? Então, a obesidade é uma enfermidade multifatorial, porque são vários fatores. Aquilo que eu falei para vocês, a questão da regra dos hábitos alimentares, a questão do tipo de alimento, a falta de exercício, o estresse da vida diária, que hoje em dia nas grandes capitais, nas grandes cidades nós temos, né? A etiopatogenia é complexa devido à interação de fatores genéticos também e metabólicos, né? E a questão do meio ambiente, que influencia isso também, né? Ela é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo, que é a gordura, né? Causado pelo excesso, né, dessa gordura. Ela resulta no balanço positivo, ou seja, eu tenho muita ingesta e tenho uma perda menor do que eu ingeri, no caso, né? Explicando melhor. Então, eu acabo ingerindo muito alimento, o alimento se torna nutriente, ele acaba ficando, depende do alimento que eu como, ele se torna tecido adiposo, tecido gorduroso, e eu tenho pouca perda, eu tenho pouca eliminação. Então, ou eu também não tenho um gasto calórico adequado, né? Eu não tenho atividade física e eu fico acumulando essa gordura no meu tecido, que é onde se torna um tecido adiposo elevado. Nós
Temos atualmente a obesidade representando um problema de saúde pública, né? Por conta da prevalência e do crescimento acentuado que vem acontecendo, né, nos últimos anos, né? Nos países desenvolvidos, principalmente, né? Nós percebemos isso, e o que acaba tendo um fator predominante nessa questão são os fast food. Então, essa questão das comidas rápidas, comidas industrializadas, elas acabam sendo um fator de risco para o aumento da obesidade, né? Verifica-se que a taxa de elevada de insucesso no tratamento da obesidade também é grande, tanto que agora o tratamento mais indicado e mais recorrente são as cirurgias bariátricas, né? Que, querendo ou não, acaba sendo uma cirurgia que é invasiva, que modifica toda uma vida, mas é um tratamento que está tendo mais sucesso ultimamente. Por que nós temos a obesidade como fator de risco, né? As pesquisas epidemiológicas mostram que crianças e adolescentes se apresentam com um número maior ultimamente com sobrepeso, né? E em relação a isso, começam a ter várias doenças que não são transmissíveis, mas que podem afetar drasticamente a qualidade de vida dos indivíduos, principalmente na fase adulta, né? E aí, quais são essas doenças? E aí, os riscos que nós podemos citar são os riscos de doenças cardiovasculares, que são a hipertensão, o LDL, colesterol e triglicérides aumentados, né? Intolerância à glicose e predisposição a diabetes, maior risco de desenvolver câncer digestivo, por conta da dilatação do estômago, né, da área gástrica, lesões das superfícies articulares devido à sobrecarga de peso, então nós temos muitas lesões de artrite, artroses, principalmente em articulações, né? Temos algumas classificações fisiopatológicas, né, em relação à obesidade. Nós temos a obesidade exógena e a obesidade endógena. Toda vez que eu falar em algo exógeno, é algo que é de fora. Então, é algum fator fora do meu organismo que me predispõe a alguma situação. Quando eu falo endógena, significa de dentro. É algo dentro do meu organismo. Então, como que eu posso falar da obesidade exógena? É a menos comum, é de 5 a 10% da obesidade mundial. Ele é associado a alguns distúrbios endócrinos, como, por exemplo, a doença de Cushing, que é um conjunto de sinais e sintomas do excesso da cortisona. O que acaba acontecendo muito com o excesso de cortisona? Muitas vezes as pessoas tomam corticoides de maneira indiscriminada. Às vezes é o quê? Prednisona, prednisolona, Decadron. Eu conheci um paciente que ele desenvolveu diabetes por conta de corticoide, que o corticoide faz isso, e síndrome e doença de Cushing também por conta disso, pelo excesso do corticoide. Ele tomava Decadron para dor de cabeça. Então, todo dia ele tinha dor de cabeça, ele ia lá e tomava um Decadron. E ele acabou desenvolvendo tanto diabetes como doença de Cushing. Então, ou seja, um fator exógeno. O comprimido está fora do meu organismo e eu estou ingerindo esse corticoide. E aí, dentro do meu organismo, ele vai dar os efeitos colaterais, que é um desses efeitos que eu estou citando para vocês, né? Então, o excesso hormonal pode ser provocado por hormônios sintéticos. O que é sintético? O comprimido é um hormônio sintético. Ou por medicações, por outras questões que é vista de forma externa ao meu organismo, né? E a obesidade endógena é a mais comum. Ela é associada aos hábitos alimentares errôneos. Não falei para vocês do meu hábito alimentar? Que eu tomo café 8 horas da manhã e vou almoçar 5 horas da tarde? Isso está errado, né? E alguns hábitos excessivos também, né? O sedentarismo e às vezes até distúrbios emocionais, que é quando a pessoa também ela começa a se alimentar de uma maneira assim indiscriminada, né? Para vocês entenderem melhor a figura, dá para perceber as bochechas alteradas na síndrome de Cushing. Como que o indivíduo se aparenta? Predominantemente essa questão do volume abdominal. Tem estrias, tem um volume em pêndulo, porque fica pendurado, no caso, né? Essa é a característica da pessoa com síndrome de Cushing. A coluna, ela tem esse afundamento, esse abaulamento, que a gente pode perceber também por conta disso. Ela se torna côncava, né? A pessoa tem má cicatrização de feridas. Então, são várias situações que aparentemente desenvolve a síndrome de Cushing. Por quê? Porque a pessoa ingeriu corticoide de maneira indiscriminada, né?
Da desnutrição é muito evidente, né? Ó, nós percebemos as crianças, principalmente, que elas são as mais suscetíveis a essas questões, e idosos, né? Então a gente percebe, ó, que tem pouca massa muscular, né? Então nós temos um país, a Etiópia, ela foi muito conhecida uns tempos atrás por conta disso. Tanto que as pessoas falam, ó, é magrinha igual a Etiópia. Às vezes tem pessoas que comentam assim, as pessoas lá da década de 80, 90, era muito comum, porque ficou muito gritante essa situação desse país com relação à desnutrição. Então, nós temos aqui, no Brasil, nós temos também algumas áreas do nosso país, norte e nordeste do país, ou até extremo leste da nossa região, onde tem as pessoas que moram na extrema pobreza, também se caracterizam com esse estado de desnutrição, tanto idosos como crianças, né? E para a gente conceituar um pouquinho o que é desnutrição, ó, estado de carência proteico-calórica quando o organismo apresenta desaceleração, né, nos casos leves, interrupção, casos moderado ou involução, casos graves, do processo de crescimento e desenvolvimento, que podem ser reversíveis ou não. Dependendo da situação, você consegue reverter. Outras vezes, quando ela é muito grave, vai evoluir para um óbito, né? Algumas manifestações clínicas, os sinais e sintomas da desnutrição, ó. Intensidade relativa do déficit de proteína ou energia, né? Porque a pessoa não se alimenta, ela não tem energia, ela não consome carboidrato, lembra? Ela não consome proteína, que auxilia na cicatrização também do nosso organismo, né? A causa, gravidade e duração das deficiências, né? Dependendo da situação, isso pode aumentar. A idade do paciente, se é criança, se é idoso, isso também é um fator predisponente, né? E a associação com outras doenças nutricionais ou infecciosas, né? Vamos pensar, nós temos uma doença muito comum no idoso, que é o mal de Alzheimer. No mal de Alzheimer, o estado de desnutrição do idoso, ele é muito gritante. Você vê a pessoa assim, pele e osso. E mesmo que ela se alimente, ela não consegue ter o aporte calórico necessário, porque acaba sendo essa fragilidade da própria doença do mal de Alzheimer. Então, é um estado nutricional que acaba cometendo o idoso, né? Temos um quadro que ele vai nos mostrar a questão da desnutrição aguda e da desnutrição crônica. Toda vez que eu falar de um quadro agudo, é um quadro que se instalou naquela hora. Então, eu tô com uma dor agora, então é uma dor aguda. Agora, se eu tenho dor todos os dias, é uma dor crônica. Então, agudo é aquilo que se instala de momento. E crônico é aquilo que vem se instalando e sempre eu tô com aquilo. Se dá para vocês entenderem. Então, quando eu falar de uma desnutrição aguda, ela pode acontecer por intoxicação alimentar. Então, a pessoa pode ter vômito e diarreia ao mesmo tempo. Então, alguma coisa que ela comeu, e aí, se ela tiver mais de 5, 6 episódios durante o dia ou durante a semana toda, ela pode entrar num estado de desnutrição aguda. Diarreia aguda, geralmente por salmonelose ou por outra shigellose, que é um tipo de parasita, né, que pode acometer o indivíduo. Disenteria, mebeliana e giardíase, né, que também são parasitas. E outras parasitoses, como a malária e a esquistossomose. E quando é crônica, ó? Crônica, quando eu falo em desnutrição crônica, eu posso falar do abandono social e maus tratos, aqueles idosos que não são bem cuidados, aquelas crianças que não são bem cuidadas, né? Privações, nanismo, omissão familiar, que entra também na questão do abandono social, questão de adolescentes que não se alimentam adequadamente, porque muitas vezes os adolescentes institucionalizados, às vezes eles não têm uma alimentação regular, não querem se alimentar adequadamente, situação de rua, as pessoas que moram na rua, moradores de rua, né? Distúrbios de bulimia e anorexia nervosa, também pode causar desnutrição crônica, né? Outros exemplos, né, de desnutrição aguda eu tenho uso abusivo de relaxantes e diuréticos. As pessoas às vezes querem emagrecer, acham de tomar relaxante ou tomar diurético para poder emagrecer, pode entrar no quadro de desnutrição aguda. Traumatismo, queimaduras, intervenções cirúrgicas, porque perde grandes volumes, então entra em caso de desnutrição aguda. Desidratação, internação prolongada, exposição a raios solares, alguns agentes químicos pode levar também a desnutrição aguda. Septicemia, que é a infecção generalizada, né? Infecções agudas, infecções dentárias, gengivite e amigdalites. A maioria das infecções também pode levar a um caso de desnutrição aguda. E a crônica? Eu tenho doenças malignas, como leucemia, linfoma e osteosarcoma, que são cânceres sanguíneos, na maioria das vezes, né? Doenças
Doenças crônicas como as cardiovasculares, renais, hematológicas e metabólicas. Metabólico sempre é quando atinge o organismo como um todo. Tá? Uso crônico de drogas, como nicotina, como álcool, maconha, outras drogas ilícitas, né? E a tuberculose e a AIDS também pode levar à desnutrição crônica. Exemplos, né, de desnutrição aguda e desnutrição crônica. Distúrbios hormonais, que a gente já falou, a síndrome de Cushing, diabetes, hipertiroidismo. Gravidez e lactação também pode levar à desnutrição, porque na gravidez existe algo chamado hiperemese gravídica, que às vezes a gestante ela apresenta vômito a gravidez inteira. Então, ela pode levar no caso de desnutrição também. Reação depressiva, psicótica, distúrbios psiquiátricos. As crônicas, eu posso ter dietas alternativas com restrições múltiplas. Muitas vezes a pessoa que é vegetariana, hoje em dia nós temos muito opções, né, para os vegetarianos e veganos, que diminuiu muito essa questão da desnutrição crônica, mas antigamente não se tinha muita opção de comida, né? Então aí existia mais casos de desnutrição crônica, hoje em dia não mais, igual antigamente. Prática excessiva de esporte também pode levar, danças, trabalho físico exaustivo, né? Síndrome de mal absorção, colite ulcerativa e doença de Crohn. Isso também pode levar ao caso de desnutrição crônica. Todas essas questões, síndrome de má absorção e a colite, têm casos graves de diarreias crônicas. Por isso que pode levar o indivíduo à desnutrição. O que eu tenho como fatores de risco para a desnutrição? Ó? A pobreza, a miséria, o desemprego do país, separação abandonando do pai ou da mãe, porque às vezes as crianças não são bem cuidadas, às vezes não tem vontade de fazer comida para ninguém, nem para si, nem para os outros, né? Morte do pai ou da mãe também, né? Falta de vínculos ou apego emocional, episódios de abuso ou violência física ou sexual, alcoolismo, uso de drogas, mais de 4 irmãos também, dependendo da situação que a pessoa vive, muitas pessoas na família e pobreza e a miséria junto, né? Isso acaba tendo um fator de risco grande para desnutrição. Modismo e tabus alimentares, porque conforme a moda fala que é só para comer lanche e só come lanche. Tem um documentário, se vocês tiverem oportunidade, chama A Dieta do Palhaço, que é Super Size Me. Ela tem no YouTube, só colocar lá, Dieta do Palhaço. Aí vai aparecer esse documentário que tem o próprio diretor que fez o documentário, ele é o diretor e o ator do documentário. Ele come McDonald's durante um mês, no café, almoço e jantar. Então, ele coleta exames antes de iniciar essa etapa de alimentação só com McDonald's e depois depois. Então, as alterações que tem em relação a isso são gritantes. É muito interessante esse documentário. Se vocês tiverem interesse e oportunidade, é só colocar no YouTube. É Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Evasão escolar, também o subemprego é outro fator de risco, né? Mais condições de moradia, né? Múltiplas hospitalizações e doenças de uma maneira geral, doenças graves, como a gente já citou anteriormente. Para recuperar todo esse estado de desnutrição, né? O que pode acontecer? Melhora do vínculo familiar e social, pessoas que acolhem, a rede de apoio familiar é importante, né? Atenção interdisciplinar, por exemplo, unidade básica de saúde, equipe multidisciplinar que tem farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, médico, psicólogo para estar ajudando, terapeuta ocupacional, toda essa rede interdisciplinar é muito importante para aderência do tratamento e melhora desses fatores de risco, né? Recuperação desse fator de risco, né? Tratamento das verminoses e anemia, orientação nutricional, alimentos de baixo custo e alto valor nutritivo, que é importante, principalmente alimentos de época, né? Adoção de mudança socioeconômica e hábitos de vida, né? E outra associação de múltiplos fatores que venha a recuperar todo esse estado de desnutrição do indivíduo, seja ele criança ou seja ele adulto. E eu tenho aqui esse quadro que ele fala um pouquinho sobre os principais distúrbios nutricionais e transtornos alimentares, né? Lembrando, toda vez que eu falar em distúrbio, eu estou falando numa questão fisiológica. Quando eu falar em transtorno, eu estou falando mais em relação à saúde mental. Deixem isso sempre frisado, é importante. Então, ó, com relação a distúrbios nutricionais, eu tenho desnutrição crônica e aguda, predomínio do comportamento social.
Adolescente tenta sobreviver já que não consegue controlar as circunstâncias ao seu redor. Então ele acaba não se alimentando adequadamente, né? Falta de suporte e apoio, que é aquele que nós falamos, a rede de apoio familiar, né? Lição de sobrevivência e adaptação corporal. O seu organismo se adapta com a situação, né? E a questão dos distúrbios, dos transtornos alimentares, eu tenho anorexia e bulimia, que a gente já falou, predomínio do componente emocional, que a gente está falando da questão de saúde mental, né? Adolescente tenta controlar sua família e circunstâncias ao seu redor e desafia sua própria sobrevivência, né? O que ele acaba fazendo? Ele começa a ter transtornos alimentares. Ele acha que ele está gordo, ele começa a provocar vômito, a bulimia. Ele acha que ele está gordo, ele não se alimenta de nada e assim por diante. A desagregação de vínculos familiares e lição de resistência corporal e adaptação. O corpo sempre vai se adaptar àquilo. Nosso organismo, ele se adapta às situações. Essa que é, seja ela boa, seja ela ruim, né? Falando em transtornos alimentares, né, que é um caso de saúde mental, nós falamos da anorexia, né? É uma doença que afeta tipicamente adolescentes do sexo feminino e caracteriza-se por uma negação à ingestão de alimentos, não sendo simplesmente falta de apetite. A pessoa não quer se alimentar porque ela não quer engordar. Ela dá uma valorização da aparência física de uma maneira bem acentuada, né? Ela tem uma perda de peso acentuada, tem um comprometimento anatômico e fisiológico que justifica o quadro, né? Em alguns casos, a anorexia nervosa é indício de grave doença psíquica. Quando se faz necessário acompanhar por ideias suicidas, que as pessoas acabam tendo ideia suicida, né? Ou por apatia generalizada. O que é isso? A pessoa fica apática, ela não quer fazer mais nada na vida. Ela fica prostrada, ela não quer ter mais interação com ninguém, ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer fazer mais nada, né? E ela tem falta de interesse desse relacionamento social, ou seja, aí junto com isso vem o que? Além da anorexia, vem depressão, a pessoa fica isolada. Então, acaba a gente percebendo esse fator da saúde mental bem debilitado, né? Bulimia, que nós falamos, né? A bulimia nervosa também é um transtorno grave. Ele é caracterizado pela alimentação compulsiva, ou seja, a pessoa come, 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 mas o que ela faz depois? Ela tenta vomitar, para tirar todo aquele alimento que ela provoca o vômito, na verdade, né? E aí acaba ela tendo perda de nutrientes importantes, né? O distúrbio ocorre predominantemente em mulheres adultas jovens, formas mais leves de compulsão alimentar e é comum em mulheres de peso normal. A mulher tem o peso normal, porém ela não quer engordar de jeito nenhum, então ela se alimenta e ela provoca o vômito, né? Isso é muito comum. Aquilo que eu falei para vocês, as pessoas que trabalham na passarela como modelo, elas acabam tendo esses hábitos também. Isso era muito comum antigamente, hoje em dia é bem menos, mas porque o padrão tem mudado, né? Mas o padrão de beleza antes preconizado pela sociedade, ele é aquele padrão bem magro. Hoje em dia esse estereótipo já tem mudado um pouquinho, né? Já não é tão assim, tão agressivo, na verdade, né? De compulsão alimentar periódica, né? Que é uma nova categoria que vem surgindo ultimamente, né? Estudos epidemiológicos apontam uma prevalência desse transtorno em torno de 2% da população em geral, né? E cerca de 30% em obesos que procuram serviço especializado para tratamento de obesidade, né? Então a pessoa tem compulsão por comer, toda hora ela quer comer, mesmo que ela já está saciada, ela continua querendo comer porque é uma compulsão, vira um transtorno de saúde mental. Onde aparecem mais casos de anorexia e bulimia, né? Ó, anorexia, país de renda e nível superior mais elevado. Superproteção parental ou falta ou duplo vínculo, né? Problemas alimentares desde a infância relacionados a perdas, baixa autoestima, aquela questão que o filho ou a filha é excelente, é inteligente, tudo é o melhor. Então, ele tem aquele estereótipo do melhor em tudo. Ser gordo é ser pior. Então, ser magro é ser melhor, é nesse sentido. Tem episódios depressivos e as pessoas são controladoras e autossuficientes, né? Elas se acham controladoras e autossuficientes. E a bulimia? É muito comum na obesidade infantil, a criança comer e todo mundo ficar falando que tá gordo, provocar o vômito, né? Preocupação excessiva com o peso, porque todo mundo fica falando, todo mundo fica colocando, ela se torna assim a margem da sociedade, acaba sofrendo bullying na escola e assim por diante, né? A questão da pressão social,
sobre a questão da alimentação, a discórdia na família, às vezes, né? Uso de drogas, que nós já comentamos anteriormente, episódios de abuso sexual, episódio de autoagressão, alternância de humor, as pessoas têm muita alternância, hora tá bem, hora não tá bem, né? E tem maior risco de suicídio nesses casos. Finalizamos a nossa aula em referente a distúrbios nutricionais e transtornos alimentares. O que significa isso? Distúrbio sempre é fisiológico, o organismo como um todo. E quando eu falo em transtorno, eu estou falando em algo mais psíquico, em algo direcionado mais para as questões de saúde mental.